Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 20, bora para a nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia Capital. Desde já, se inscrevam e deixem um like, tá pessoal? Pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos em águas tranquilas, né galera? Os nossos índices, né? Índices americanos, Nasdaq até que está subindo, né? Por causa de uma possível melhora ali em Wall Street, né? Mas hoje o mercado ele está meio que risk-off, né? Os índices eles estão flat, né? Nasdaq está 0,91, 95, né? De alta, mas arrefeceu um pouquinho, tá? Mas de forma geral, eles estão um pouquinho mais flat por causa da guerra, né? A gente teve final de semana alguns ataques. O petróleo tá um pouquinho flat também, né? A gente teve algumas notícias ali, né? Por exemplo, mediadores propõem que Irã e Estados Unidos retomem as posições anteriores a 9 de julho. Então, posição de ficar negociando, né, galera? Porque a gente teve até uma certa movimentação militar, tá? Nesse final de semana ali, alguns ataques, né? Isso aqui tem agravado a situação da guerra, né, galera? Petróleo em queda, mas ele estava flat, meio positivo, meio negativo, tá? Isso aqui fez com que o ouro ficasse também um pouco mais flat, a prata na alta, né? O ouro ele até estava um pouco mais na alta, agora tá 0,10 de queda, né? Prata 0, aliás, 2% de alta, o cobre 1,40 de alta, tá? O aço ficou flat, mas na queda, né? Agora tá 0,45 e o minério de ferro 0,52 agora. Também flat para queda, tá? Então, galera, dado isso, essas águas tranquilas, o nosso mercado, como é que ele fica? Lateral, né, galera? Então ele fica um pouco mais lateral. Sendo que, se nós formos olhar aqui, o nosso juros, né, pessoal? Bora olhar para os juros. Os juros, olha as pontas aqui, pessoal. Então começou flat, né, galera? Tá um pouco mais flat aqui e de repente ele meio que arrefeceu. Isso aqui deu um sentido de melhora para nossa bolsa, tá? Mas está trabalhando flat, né, galera? Bem verdade que aqui na uma hora de mercado ele ficou trabalhando 0,10, 0,20, 0,30, alguns vértices chegaram até 0,50 de alta, tá? Mas flat, tá? Depois arrefeceram, isso aqui proporcionou, se não a melhor entrada para mim, no meu entendimento, né? A compra na mínima ali, perto da mínima do mercado, e depois ele ficou flat, né, galera? Então os juros meio que tá em águas tranquilas também, tá? Então agora tá as pontas, elas estão trabalhando a Dayfoot da 0,31, né? Então tá entre 0,5% de alta, 0,5% de queda. Nada assim tão turbulento, né, galera? Isso aqui, tá, galera? Mostrando o nosso mini índice proporcionou para mim, galera, no meu entendimento, essa aqui foi a melhor compra de hoje, tá, galera? Porque os juros ele arrefeceu e a bolsa, né, ela meio aqui tá 0 a 0, tá? Então, deixa eu só fazer as marcações aqui. Então a gente tem aqui, olha só, por exemplo, 0,5% de alta, 0,5% de queda, tá? O 0%. Com os juros caindo, né, a nossa bolsa ela ficou mais propensa a ficar positiva, né, galera? E sem falar que as commodities elas meio que ajudaram, tá, galera? O gringo comprou lá fora, né? Nós temos aqui o nosso EWZ, tá? EWZ 1,16 de alta, né, galera? Uma movimentação, deixa eu até dar uma olhada aqui. EWZ 1,16, tá? O BR Titãs tá 0,96, então na alta, e o IBZL fechou 0,80, né, galera? Então esse aqui no caso é lá na Inglaterra, tá? Fecha meio-dia e 35, né? Na Holanda também, na Itália, mas o mais importante é o da Inglaterra, né? Mas esses americanos são mais, né? Assim, europeu é da Inglaterra, né? Mas o EWZ, que é a nossa bolsa,
em dólares, né? Que é um ETF ali, um benchmark da BlackRock, né? Então o gringo ele faz aporte por aqui, né, pessoal? Mas de forma geral, né? Ele comprou, né? Tracionou essa liquidez para cima, tá? Então a gente viu aqui abertura de mercado. Nós temos aqui abertura, né? Olha só, que é o POC de hoje ainda, se não me engano, tá? Mas a gente tem uma liquidez maior aqui. Ajuste de sexta-feira, POC de sexta-feira e uma liquidez bem interessante, né? Também de sexta-feira, tá? Então o mercado ele ficou aqui um pouco mais lateral, né? Ficava um pouco positivo, um pouco negativo, tá? Mas eu estava vislumbrando a compra, tá? Então essa movimentação aqui de alta, tá? Que eu entendi comprar em suporte, né, galera? Então essa liquidez, essa compra aqui que não rendeu frutos, né? Mas já achei interessante essa movimentação aqui, né? Para mim isso aqui foi um gatilho, tá? Mas que não rendeu frutos ainda, né? E depois ele fez de novo um padrão bem interessante, né? Que para mim também foi uma outra compra, tá? Mas isso aqui ou leva o stop, né? Ou sai no zero, porque o POC tá aqui, tá? Então esse POC aqui, né? É balizador. Então se nós temos uma posição e não, nós entramos comprado, aqui já é para fazer parcial e trazer para o zero, tá? Então, no meu entendimento, sempre quando chegamos numa liquidez importante, fazemos uma parcial e trazemos para o zero o preço, né? Para o break-even. E aqui, galera, ele deu a oportunidade que para mim essa aqui foi a melhor, né? Que é justamente porque nós temos a liquidez de hoje, né? Tá assim, então a liquidez está assim. Ele vem para fora, que seria a mínima, né? Para fora aqui da mínima, chega num ponto bem interessante que é o 174.500, né? Ele não chegou a tocar, mas o alvo aqui seria esse POC, né? Então daqui a mesma tem que ter a mesma mentalidade, né? Trouxe pro POC, parcial, traz pro zero, tá? E depois trazer até a máxima, tá? Até caberia uma compra aqui, porque o que acontece? Ele criou essa liquidez, né, galera? Então ele passa, toca nela, né? Toca por ela, passa por cima, tá? Toca nela e aqui para mim é um gatilho de compra também, mas já para vir tocar nessa máxima e se quem comprou aqui já tem que fazer parcial aqui em cima, tá? Porque seria para fazer buscar cotações acima, né, galera? Então para mim esse é meu entendimento, tá? De operação, obviamente sabendo a nossa macroeconomia, trade location e price action, né, galera? Porque isso aqui não tem como fugir, né? Todos os gráficos eles têm que ter uma macro, né? Os ativos financeiros ele tem uma macro intrínseca a ele, né? E o nosso trade location, né? Porque nós dependemos, nós não movemos preço, nós dependemos dos outros players, né? Para fazer seria o ajuste fino, né? Trade location e price action é o nosso ajuste fino, tá? É o nosso sinal, tá? De entrada, né? Então essa movimentação aqui, para mim, galera, foi a melhor, né? Para mim essa aqui indiscutivelmente foi a melhor. E aqui seria para meio que encerrar a operação, tá? Ele até deu de novo uma operação, mas hoje o dia ele tá muito lateral, né, galera? A gente tem que vender na mínima e comprar aqui na máxima, se ele der, tá? Mas sendo que a compra, essa aqui foi a melhor. Por quê? Por causa que a nossa macro ela tá um pouco mais compradora, né? Então se nós formos olhar aqui, inclusive as aberturas, né? Olha só, o micro S&P na alta, né? A abertura de mercado, os nossos índices na alta e a maioria das ações também na alta, né, galera? Sendo que a Vale ela chegou a arrefecer, né? Mas aqui o setor bancário eles estão meio financeiro, estão meio que puxando, tá? Índice mais positivos, né? Um pouco mais flat e as ações elas ficaram um pouquinho mais espaçadas, né, galera? Quando fica assim, nosso índice ele fica assim, tá? Então ele fica nessa região aqui, né? E ele forma um range e no qual nós temos que fazer o que?
vender na máxima e comprar aqui na mínima. Se ele der algum tipo de operação assim, né? Sendo que agora, porque seria melhor entrar comprado, tá? Aqui tá um pouquinho melhor entrar comprado, mas dá para vender aqui, tá? E o alvo é sempre trazer para o meio da liquidez, né, galera? Então, basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Dólar futuro, pessoal. O dólar arrefeceu, né, galera? Também porque, né, a nossa moeda, né, galera, ela se valorizou perante as outras moedas do Forex, né, galera? Então, tava um pouco mais flat, tá? Na abertura de mercado, isso aqui tava bem confuso, mas depois, assim, de meia hora, 40 minutos, uma hora da abertura, né? Até umas 9h30, 9h40, 9h50, 10 horas, elas começaram a perder, né? Mas sendo que tem algumas que estão ganhando, né? Mas é 0,09, tá? O nosso dólar australiano, né? Aqui o peso mexicano 0 a 0. O qual, deixa eu ver se outro, tá. Então, mas estão perdendo, né? De forma geral, estão perdendo. Isso aqui faz com que também o nosso dólar, né? Ele também perca um pouco mais de valor. Então, a gente tem aqui a abertura de mercado, né, galera? Aqui nós temos o POC de sexta-feira e o ajuste. Então, ele faz essa movimentação, né, galera? Ele faz uma movimentação para cima, declina essa área, né? Depois ele volta e perde essa área, né, galera? Sendo aqui que nós também estamos no 25, né, galera? Porque aqui está mais ou menos do 130, né? Então, esse toque aqui, né, essa movimentação aqui já está um pouquinho mais interessante de vender, né? Mas a confirmação foi quando ele passou de forma um pouco mais econômica, né, do nosso D+2, né? D+2 aqui e veio renovar a mínima, né? Aí aqui a tendência seria de baixa mesmo, tá, galera? Porque conforme eu falo para vocês, né, galera, a movimentação melhor é quando ele realmente arrefece, volta por baixo. Aí isso aqui é o trade de livro, né? Que ele só realmente vai convicto numa direção, né? Esse aqui é o pullback para vir para mínima, tá? Mas ele fez uma movimentação um pouco mais errônea aqui, né? Mas fez uma movimentação aqui no ajuste no POC. Então já achei interessante, seria um trade bem agressivo, tá? O melhor é realmente esperar uma Petax, tá? E ele quase buscou aqui o spot de hoje. Então lembrando que nós estamos com um casado de 15 pontos e meio, né? Então já dado o preço futuro para o preço à vista. Hoje eu considerei uma interação, né? Porque aqui tem uma diferença mais ou menos de uma frequência do dólar, né? Então 3 pontos e meio. Deixa eu ver aqui. 3 pontos e meio, né? 3 pontos e meio, 4, isso aqui é meio que uma interação. Então, seria possível uma compra para trazer para esse preço futuro, né? Seria, né, galera? Mas de forma geral é melhor nós vislumbrarmos um mergulho, né? Então a cotação, por exemplo, ela está fazendo aqui, né? Cria uma liquidez, deixa o primeiro preço futuro abaixo dessa liquidez, né? As VWAPs aqui elas estão inclinadas, né, para queda, então entrar na venda, né, galera? Só que ele fez o segundo preço futuro, tá, pessoal? E ficou brigando aqui entre o segundo preço futuro e o spot, né? Então ficou aqui criando uma liquidez, tá? E depois fez uma outra Petax um pouco mais acima, tá? Petax final tá aqui, né? Então tem aqui uma diferença menos de 3 pontos, né? Hoje o câmbio ele tá bem econômico, né? Fez uma movimentação, deixa eu ver aqui, né? Então a movimentação aqui de 33 pontos, né? 33 pontos, então uma movimentação bem exígua do câmbio, né? Para mim esse aqui foi o melhor gatilho, né? No qual ele passa o nosso preço, né? Esse aqui seria o nosso D+2, né? Que ele toca por baixo, ele não consegue realmente
sobrepujar, né, esse nível de cotação e vem fazendo a mínima, né, renovar a mínima. Então, só que essa aqui é uma compra bem agressiva, né, galera. O melhor seria se ele viesse nessa liquidez aqui, ó. Se ele viesse nessa liquidez assim, para vir buscar essa mínima, né, galera? Seria o pullback, né, que a gente chama, mais sadio, né? Mas a cotação não faz o que a gente quer, né, galera? Então, movimentações hoje nós temos assim as nossas PETAX, né, galera? Ele ficou um pouco mais errôneo, tá? Criou a liquidez, então ele traciona essa liquidez e faz essa movimentação aqui no nosso dólar, né? Sendo, pessoal, que aqui a gente não pode esquecer, tem um 100, tá? Então aqui está o 100. Então, quem conseguiu vender, né, nesses níveis de preço aqui do 120, tá? 116, encerrar a operação no 100, tá? Então chegou aqui no 100. Caberia um scalp de compra? Sim, para pegar poucos pontos, mas que seria interessante largar no 5 ou no 10, né? Aqui no 110 ou no 105, né? Porque tá em queda, né, galera? Primeira janela foi em queda, tá? Então teria que esperar pelo menos a segunda, que foi abaixo, né? A segunda PETAX foi abaixo, isso aqui confirma a nossa queda, tá? Então o preço aqui ele ficou trabalhando, os players ficaram defendendo aqui no 100 e no 100, galera, conforme eu já falei para vocês aqui, eu não gosto muito de operar, eu gosto de trazer de uma cotação para cá, ou de cima para baixo, né? E aqui já é o observa, faz a parcial, né? Porque se o preço ele pode vir rasgar, subir, né? Tocar por baixo e aqui vai vir entrar um novo fluxo, né? Então é sempre observar quem vende, né? Se tem defesa aqui, porque ele pode cortar realmente com força, né? E daqui já vira uma resistência. E aqui quando renovar a mínima de novo, isso aqui é um gatilho de venda, inclusive, né, galera? Então, mas quando a macro, né? Quando a macro permite. Hoje águas tranquilas, né, galera? Então movimentação um pouco mais flat, tá? Sendo que ele tá aqui em 0,5%, né? Se os players seguraram aqui no 100, né? O fato é que seria uma compra mais interessante ou no spot do dia, que é a PETAX final, né? Ele tá aqui no meio, tá? Ele vai meio que lateralizar, porque aqui tá o nosso preço, a nossa VWAP ancorada e o preço futuro, né? A média aqui do preço futuro final. Ele meio que fechou a assimetria, tá? Porque tá perto, né? E inclusive está em cima da maior liquidez, o preço futuro final. O que seria interessante, tá? Uma compra em cima do spot do dia. Aqui os bancos estariam bem alegres, tá? Então, se ele fizer uma movimentação e tocar aqui no 90, aí já seria interessante, né, galera? Uma compra para vir para essa liquidez aqui, tá? Então, para essa liquidez do 105, 102, 103, né? Porque deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Então tá a liquidez aqui tá no 100, né? Então a liquidez está no 101,5, tá? Então tá muito ruim. Prefiro não ficar nessa zona aqui, porque daqui ou ele sai, né? Porque o entendimento, galera, é o seguinte, né? Aqui a gente tem muita aqui opção de venda e opção de compra, né? Então, o que seria interessante ele se distanciar, voltar e nessa recusa, quando ele começasse a subir, aí comprar. Ou então o contrário, né, galera? Então, é assim que funciona, tá? Então, nós precisamos primeiro que ver o que os players de mercado eles querem, né? Esperar a movimentação deles e entrar e pegar um pouco, né? Então, é assim que funciona o day trade, tá, galera? Mas basicamente é isso, tá, galera? Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!